Olá e bem-vindos ao podcast Conecta SG, o seu ponto de encontro para mergulhar em conteúdos e conhecimentos ligados à sustentabilidade, ao SG e aos negócios sociais. Eu sou Adriano Augusto e vou conversar com minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cis, de pele clara, baixo e magro, cabelos castanhos lisos, olhos verdes. Estou usando uma camisa azul claro e uma calça de sarja na cor bege. Atrás de mim tem um fundo de cor cinza com luzes brancas. Você sabe qual é a importância de fazer essa autodescrição em um podcast como esse? Sabe qual é a relevância da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento para os negócios e para as empresas? Hoje temos o prazer de conversar com duas profissionais de destaque na área de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, também conhecida como DEIP. Então aqui do meu lado eu tenho a Alessandra de Castro, consultora e coordenadora de projetos em DEIP na Integra Diversidade, uma consultoria especializada em diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. E temos aqui comigo também Sheila Fará, diretora executiva de Pessoas e Cultura no Grupo Impress. O Grupo Impress é um grupo de comunicação que reúne várias empresas, entre agências globais de relações públicas, serviços especializados em comunicação e marketing, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, e é hoje um dos maiores grupos de comunicação do país, inclusive com atuação internacional. E hoje com elas nós vamos explorar então esse conceito da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, os desafios para a implementação dessa agenda nas empresas e sobre como a Integra Diversidade, que é a consultoria que a Alessandra trabalha, vem apoiando empresas na construção dessa agenda e sobre como empresas como a Grupo Impress, que a Sheila trabalha, têm colhido grandes benefícios por implementar essa agenda de DEIP. Então, Alessandra e Sheila, muito bem-vindas aí ao podcast. Obrigada. E vou começar então com a Sheila, pedindo, Sheila, para você se apresentar, fazer sua autodescrição e contar um pouco mais da sua trajetória profissional até se tornar diretora executiva de Pessoas e Culturas aí do Grupo Impress. Olá, eu sou uma mulher branca, cis. Eu estou usando um óculos com tons marrons. Meu cabelo é curto. Estou vestindo uma blusa branca com bolas pretas. Atrás de mim tem um fundo cinza. Então, eu comecei minha carreira, eu sou formada em jornalismo. Eu já fui jornalista, fotógrafa de jornalismo. Passei a vida em publicidade, trabalhei 32 anos. E ao longo da minha carreira de publicidade, aí nos últimos 15 anos, eu trabalhei com operação também, além de atendimento. E eu fui migrando um pouco, né? Querendo um pouco mais, entender mais o comportamento humano, que é uma coisa que eu adoro. Fui fazer pós-graduação em arte-terapia com base em psicologia junguiana, e sempre com esse olhar, né, da diversidade, de inclusão, porque eu sou uma mulher com mais de 50 anos, eu sou lésbica, eu sou casada, eu tenho uma filha. Então, quando a gente vai pensando numa sociedade hoje, né, que a gente tem aí luta para construir uma sociedade não binária, longe dessa questão do patriarcado, eu acho que isso foi me levando, né, esse senso de justiça, de inclusão, de como é que a gente olha para esse mundo, para essa diversidade, pluralidade que a gente tem e como é que a gente inclui isso nas empresas. E aí eu fui migrando. Em 2019, a presidente do grupo, a Kiki Moretti, me mandou uma mensagem falando que a gente estava super incomodada com a questão de representatividade de pessoas negras dentro do grupo e o que a gente podia fazer. E ali a gente começou a estruturar uma área de diversidade, começou a ver investimento, quem eram as consultorias que a gente ia chamar para nos ajudar, e implementamos o programa de diversidade no grupo em 2020, comecinho de 2020. Aí nós fomos pegos pela pandemia. E aí tivemos que puxar um pouco o freio, porque todo mundo tinha que ir para casa naquele momento. E voltamos aí em junho. E desde então a gente segue com o programa, com a jornada, né? Que a gente fala que diversidade e inclusão não é uma corrida de 100 metros, né? É uma jornada que exige resiliência, investimento e vontade de fazer, né? Assim, quando a gente tem vontade, né? Tem a intenção, é que a gente consegue fazer a mudança. Legal, Sheila, é interessante você falar isso da jornada. Eu sempre falo também de ESG, é a mesma coisa, né? Uma jornada que tem começo, mas não tem fim, né? A gente vai estar sempre aprimorando, sempre melhorando.
E aí, bom, a gente vai conversar então um pouco mais sobre essa jornada, vamos se aprofundar nisso, inclusive também como a Integra, né, que é onde a Alessandra trabalha também, vai ajudar vocês nessa trajetória. Mas então eu queria ouvir também a Alessandra, né, para fazer sua autodescrição, se apresentar e também contar um pouco aí da sua trajetória profissional para a gente. Eu sou uma mulher branca, cis, nordestina, né, lésbica, que não tem deficiência, e eu tenho cabelos pretos bem curtos, quase raspados, uso um óculos preto com partes transparentes. O que mais? Eu tô com a blusa de coração preta de coraçãozinhos brancos e tô com uma blazer preto também. E atrás de mim tem um fundo cinza com luzes verdes. Sobre minha trajetória, eu, assim como a Sheila, também fui num caminho meio diferente do que é visto por aí, né? Eu sou formada em comunicação, mais especificamente com produção cultural. Trabalhei com produção cultural por bastante tempo. E aí decidi que não era para mim. Comecei a trabalhar com marketing digital, dentro de agência de publicidade também. E fiz um pouco de tudo. Fiz conteúdo, fiz métricas, depois passei para ser gestão de equipe. E aí, já com 23 anos, eu já era gerente de projetos, né, de marketing digital. Só que tive um burnout com a cidade muito cedo e passei a procurar para onde eu ia, para onde o que eu queria fazer, qual era o caminho, e decidi vir para São Paulo e tentar a vida aqui. E entrei para uma ONG, né, terceiro setor, que trabalha com direitos humanos, para trabalhar com comunicação específica de causas. Então, para mim, assim, era uma realização, porque eu queria muito trabalhar com temas que eu sentia que me moviam. Então, foi muito bom para mim, porque me ajudou também a entender depois que outros caminhos eu queria para mim, né? Onde eu pudesse unir a minha vida com o meu trabalho e algo que eu ficasse feliz por estar fazendo, né? Que fizesse propósito na minha vida. Então, eu trabalhei por 7 anos nessa ONG, aqui em São Paulo. E quando coincidiu minha vinda para cá, e eu comecei a sentir mais forte as minhas interseccionalidades aqui, e aí eu comecei a fazer cursos sobre diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, que na época era só diversidade e inclusão. E aí, com isso, em 2021, eu entrei para a Integra Diversidade, né, como consultora e coordenadora de projetos, e estamos aqui. Eu estou hoje fazendo também uma pós de RH e gestão de pessoas, para talvez, quem sabe, no próximo capítulo. Mas é isso, assim, eu sou muito curiosa e gosto muito de experimentar e de trilhar caminhos. Legal, muito bacana de ouvir de vocês duas, né? Acho que a questão do propósito também sempre motivando né, o próximo passo, motivando aquilo que vocês fazem, e acho que dá para ver também pela fala de vocês a paixão no que vocês fazem. E aí, Alessandra, você falou de uma coisa que eu acho que é importante para a gente, né? Porque, de fato, a gente vê um movimento aí, né, da inclusão e diversidade, né? Algumas empresas falando diversidade, equidade e inclusão. E aí eu aprendi com vocês da Integra, né? Vocês trazem, então, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, né? Então eu queria que você explicasse para a gente um pouco também do que é esse pertencimento, da importância da gente também colocar essa letrinha aí junto com diversidade, equidade e inclusão e falar também de pertencimento. Bom, para falar de pertencimento, eu tenho que falar um pouquinho, né, das outras letras da sigla, né? Que a diversidade é aquilo que as características que fazem a gente ser como a gente é, né? Como eu falei, né? Uma mulher cisgênera, lésbica, nordestina, gorda menor. Cada uma dessas características é uma diversidade, né? Quando eu falo de inclusão, eu falo de pegar essas caixas distintas, que são as características que a gente tem, e misturar. Então, eu trago elas para dentro e elas estão juntas, formando um todo. Quando eu falo de equidade, é diferente, inclusive, de igualdade, né? Porque igualdade é quando eu dou a mesma ferramenta para todo mundo. Equidade é quando eu parto do princípio que nem todo mundo nem todo mundo faz parte do mesmo lugar de início, né, da jornada. Então, eu dou ferramentas apropriadas para que cada pessoa consiga atingir seu potencial e chegar no mesmo lugar. Então, uma pessoa, por exemplo, se eu dou uma bicicleta
para uma pessoa com deficiência adaptada. Aí, para uma pessoa alta, eu dou uma bicicleta mais alta. Para uma pessoa baixa, então, eu levo isso, né? Levo isso em conta para poder as pessoas chegarem no mesmo lugar. E pertencimento, por sua vez, é quando tudo isso dá certo, né? Se eu tenho a diversidade, se eu tenho a equidade, se eu tenho a inclusão funcionando dentro do ambiente, principalmente laboral que a gente está falando aqui, então eu tenho pertencimento. A sensação de pertencimento, né? No fundo, ouvindo vocês falarem, eu lembro de uma pesquisa, acho que feita com pessoas negras no Brasil, e dizendo justamente que muitas vezes no ambiente de trabalho, por vezes as pessoas não sentem que fazem parte desse ambiente, né? Então, te ouvindo, eu percebo que é isso, assim, o pertencimento ele tem a ver, como você bem coloca, quando tudo isso funciona e a pessoa sente que ela tem parte. E aí é uma questão, sim, de ser ouvida, é uma questão de sentir que ela tá ali como qualquer outra, né? Que ela faz parte como todo E que ela mundo. faz parte também dos lugares de poder, né? Uhum. Não só... Ela tem decisões a serem feitas e essa pessoa participa das decisões. Perfeito. Legal. E, bom, pegando o gancho, Sheila, você até contou um pouco já, né, do momento que a sua presidenta lá do grupo trouxe um pouco esse incômodo e vocês começaram a fazer o trabalho. Mas eu queria que você falasse um pouco mais desse momento, assim, de como você já, como executiva, como, né, uma líder de pessoas, né, com esse olhar para as pessoas, mas que momento que cai essa ficha de falar, poxa, a gente precisa realmente trabalhar essa agenda de DEIP de uma forma mais forte, né, mais com investimentos, como você colocou, com orçamento e com tudo isso. Então eu queria que você contasse um pouco mais desse momento que cai essa ficha e você fala, poxa, nós realmente precisamos fazer algo a respeito. O grupo Impress, né, quando a gente olhava a questão de pessoas LGBT, a gente tinha ali uma representatividade, mas é o famoso teste do pescoço, quando você olhava para o lado, né, principalmente nós estamos falando anterior à pandemia, onde estava todo mundo presencial, você via que a representatividade de pessoas negras no grupo era baixa. Né? E isso era um incômodo quando a presidente da empresa, e ela falou, olha, eu queria mudar, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar para incluir mais pessoas negras dentro do nosso mercado de trabalho, e aí foi aí o nosso foco ali, que a gente está falando, hoje a gente olha a diversidade como um todo e a gente trabalha a pauta, né? Mas o nosso olhar naquele momento foi para pessoas negras, inclusão de pessoas negras, e o que a gente podia fazer para mudar ali, né? E quando eu estou falando de pessoas negras, gente, como a Lê trouxe aqui, né, ninguém é uma coisa só, né? A gente tem essa mania de colocar todo mundo em caixa. Nós não somos caixas, né? Nós somos seres múltiplos, diversos e plurais. Então, quando a gente olhou, e eu falo pessoas negras, a gente está olhando em toda a sua diversidade. E a gente começou a desenhar programas de recrutamento e seleção, capacitamos equipes internas. A gente trouxe também bastante letramento sobre diversidade e letramento racial naquele primeiro ano, e a gente faz isso até hoje. Você tem que letrar, né? Porque você tem uma rotatividade de pessoas que entram e saem, e quem saiu, quem entrou, não necessariamente tem esse conhecimento. Então, ali a gente desenhou, né? Viu o que a gente precisava de investimento, fez ali tempos de movimentos, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E aí começamos a falar sobre o assunto na empresa, porque tem uma coisa, Adriano, que não adianta você entrar na empresa e rodar um censo, a empresa nunca falou sobre o assunto. Porque você se declara, né? É uma autodeclaração. Eu e a Alessandra aqui nos autodeclaramos uma mulher lésbica. Se eu estou numa empresa, a pessoa faz um censo e pergunta a minha orientação sexual, eu vou falar o que ela quer. Por que querem isso? Por que está perguntando isso para mim? Então, agora, né? Agora. Então, a partir do momento que você faz essa construção e aí você pergunta e você tira esse retrato da empresa, as pessoas se sentem mais confortáveis, sentem mais no ambiente onde elas pertencem ali e elas respondem. E aí, com aquilo, você consegue fazer, com o resultado, né, o retrato da empresa, você consegue fazer um plano de ação. Então, o nosso primeiro passo foi esse, né, de olhar para o lado e falar, gente, tá errado, precisamos melhorar, precisamos mudar. Como é que a gente faz para mudar? Quer dizer, o primeiro passo é o da consciência, né? De que a gente precisa fazer diferente. E consciência e intenção. Né? Porque não adianta a gente ter consciência, aí sair lá falando, somos uma empresa que tem diversidade, não tem intenção, não faz, né? Então,
o diversity washing é a coisa que a gente não faz, assim, né? Então, a gente começou, olhou, teve a intenção, investiu e fazemos esse investimento até hoje no grupo. Legal. Interessante ouvir isso também, né, de uma pessoa de um grupo de comunicação, né, que é uma coisa que a gente bate na tecla também do ESG, e aí você fala do diversity washing, que é a prática, ela antecede a comunicação, né, então, e tem, por vezes as empresas às vezes trocam isso, né, então a comunicação começa a se falar que faz, mas a prática não está acontecendo, e aí a coisa não para muito de pé, né. Mas ainda nessa linha, só para a gente também continuar, e aí em que momento que a Integra entra nesse processo com vocês, em que momento que a Integra vem ser parceira aí de vocês nessa jornada? A gente foi atrás, né, e fizemos aí uma parceria com a Integra no 2º ano do nosso programa de diversidade, porque a gente entendeu que letramos, entendemos, fizemos um primeiro censo. Como é que a gente implementa isso? Como é que a gente faz a governança disso? Né? Como é que a gente monta aí um comitê de diversidade? Quem que pode nos ajudar com esse olhar, né, de processos? Porque se você não tem processo, método, a coisa fica esquecida. Lá, né, alguém faz lá uma ação, vai pipocando e faz quando dá. Né? E a gente entendeu que a gente tinha ali agora, precisava fazer um plano de ação, né? Como é que você desdobra esse plano de ação, responsáveis, governança. E aí a gente conversou com algumas consultorias e conversando com a Integra, com, né, Keilen e a Lê, a gente entendeu que era o parceiro que a gente precisava, porque elas têm também uma expertise vindo também de empresas, né, e como é que você faz essa parte de governança e processual. E aí a gente fez a parceria e a Integra nos ajudou a implementar um plano de ação, ter indicadores, ter meta, nos ajudou a montar um comitê de diversidade. O comitê de diversidade tem um regulamento. Então, a parceria delas foi fundamental para que a gente conseguisse aí sim, sabe, deslanchar o programa. E hoje o que a gente faz na empresa tem toda uma sementinha que a gente conseguiu plantar com a Integra, né, além do trabalho de acompanhamento que elas fazem com a gente lá. Legal. E Alessandra, partindo então do que a Sheila nos contou aqui, né, e ela falou de vários termos aqui, letramento, comitê, o censo, né, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Claro, a gente sabe que o trabalho da Integra também é um trabalho muito customizado, né, então vocês procuram entender, conhecer a realidade do cliente, mas imaginando uma pessoa, uma executiva como a Sheila uns anos atrás, né, que recebe essa missão então da presidenta, do board da empresa, mas imaginando que uma pessoa que recebeu isso agora e está ali querendo saber, poxa, o que eu faço então para realmente implementar essa agenda, para começar um trabalho de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Então conta um pouco para a gente como é que a Integra apoia nisso, quais são esses passos, alguns desses elementos aí que a Sheila também nos trouxe. É muito importante começar sempre pela liderança, né? Porque se a gente não tem uma liderança engajada, a gente não vai conseguir ter a intenção que a Sheila falou, né? A gente vai conseguir só ter a vontade, mas às vezes não vai para a prática. Então, treinamentos com a liderança, muito importante. E às vezes a gente até separa a altíssima liderança de altas e médias lideranças para a gente conseguir fazer discursos diferentes que servem para cada um. Fazer essa conscientização com a empresa, né? Para a empresa não começar... do nada começou a falar de censo aqui, ou de alguma coisa que eu tenho que fazer, e eu não sei o que é isso. Então, assim, a gente vai para uma formação, né, mais ampla, para todo mundo saber, a partir de agora, a empresa está falando disso, a gente vai ter alguns programas que vão vir, né, e vão ser nesse sentido. E aí a gente vai para o censo, que a gente chama de diagnóstico na Integra, né? Porque a gente tem que tirar um retrato do que a empresa, de onde a empresa está e para onde ela quer ir. Né? Sem esses insumos, a gente está fazendo muitas propostas e projetos e programas que muitas vezes nem são efetivos, porque no censo a gente identifica coisas que às vezes nem estavam no radar. Por exemplo, com questões de assédio, discriminação, né? E antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que resolver questões que são urgentes. E aí, por fim, eu acho que aí fazer, sim, programas específicos. Muitas empresas gostam de fazer, tipo, programas específicos voltados para RH, para que a equipe que vai fazer isso, ou o comitê de diversidade que vai cuidar disso,
tenha esse letramento básico, porque é ele que vai responder as dúvidas do dia a dia, né? É ele que vai estar lidando ali com as pessoas. Então, a gente tem esse treinamento também para específico por áreas, não só para RH. E, por fim, eu acho que esse entendimento de metas, objetivos, plano de ação, tudo mais, e essa continuidade, né? Tem que ser um programa continuado. Não adianta, como a Sheila falou, né? Não adianta fazer uma vez, e aí pronto, todo mundo já aprendeu tudo, nunca mais a gente faz esse treinamento de novo, agora vamos para outros temas, né? Porque as pessoas, além de ter rotatividade, as pessoas esquecem. As pessoas absorvem só uma quantidade das coisas que a gente fala para elas. Então, é importante ter essa continuidade. Mas acho que eu começaria por aí, assim. Para quem nunca fez nada e tá querendo começar, eu começaria por aí. Legal. E eu vou aproveitar um pouco esse seu gancho e até também trazer uma pergunta que estava mais para frente, mas que eu acho que é importante com o que você fala da continuidade, a Sheila também falou, porque a gente também começa a ver agora no mercado um movimento contrário, né? Assim, a gente também está vendo isso com o SG de uma forma mais geral, de muitas críticas, mas até na nossa conversa antes você me contava um pouco de como vocês estão vendo as empresas parando os investimentos ou reduzindo significativamente os investimentos nessa agenda, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso também, o que você acha que está, né, por detrás disso, o que está vindo nesse movimento e, né, o risco também que isso traz de se perder um trabalho também que foi iniciado, enfim, há mais tempo por essa interrupção. Então, a gente ainda no Brasil tem muita tendência de copiar o que está sendo feito por outros países, né? Então, a gente toma como moda algo que é de fora. Se não está mais na moda, isso também cai aqui. A gente corre muito risco com isso. Primeiro porque o Brasil tem um trabalho incrível de diversidade. As empresas que estão fazendo aqui, estão fazendo com excelência, né? A gente também tem conteúdos e conhecimentos para passar para outros países, né? Outras tendências. Mas o que acontece é que a diversidade chegou numa onda muito grande por causa da questão do George Floyd, né? E desse movimento dos Estados Unidos, né? De Black Lives Matter. E foi passando a onda, né? E aí agora tá dando uma recaída. A gente começou a ver algumas notícias de algumas empresas que pararam, demitiram equipes de diversidade ou parte da equipe de diversidade, que está reduzindo custos. Então a gente tende a copiar muito, mas seria uma grande pena, assim, se realmente as empresas fossem só com a onda e não percebessem quão é precioso esse caminho que elas começaram a trilhar, né? Porque se você começa alguma coisa e você não termina, você joga dinheiro fora, né? Eu acho que, primeiro, é a falta de responsabilidade com o próprio dinheiro da empresa, mas é um caminho que eu espero muito que a gente vá conseguir trilhar sem ter que esperar surgir um novo caso de George Floyd, sabe? Tem mais essa questão de mercado, né, dessa leitura maior de mercado, de empresas demitindo áreas, acabando, né, com as áreas de diversidade. Eu acho que a gente tem aí dois riscos, né, além de tudo que a Ale falou. Primeiro, uma geração, né, a gente está falando de geração, que é uma geração com propósito, uma geração que cobra. Então, assim, a sua marca que está lá. Né? Não adianta você falar e não fazer, né? Então, hoje, o consumidor, ele tem essa diferença, né? Uhum. E tem uma outra questão, quando a gente está falando de diversidade, a gente não está falando só também das empresas, da contratação, nós estamos falando de uma marca, um ponto de contato, né? Todo ponto de contato daquela marca fala sobre ela. Né? A partir do momento que eu não tenho ali esse olhar, como é que eu estou me comunicando? O que eu estou vendo? Qual é a reputação da minha empresa em relação a isso? A gente trabalha muito com isso, né? Quando você está fazendo uma comunicação, seja uma comunicação até voltada para alguma questão de diversidade, ou algum produto, ou alguma campanha, alguma experiência, como é que a sua marca está falando? Quem ela está atingindo? Né? Assim, o que você quer? Então, assim, quando você vê, as empresas estão deixando de patrocinar, sei lá, a gente viu uma queda grande aí de patrocínio na Semana do Orgulho, da Parada LGBT em São Paulo, a maior parada do mundo. Porque eu não quero associar a minha marca. Assim, nós estamos falando. Do que a gente está conversando, né? O que a gente está falando? Nós estamos falando de pessoas, né? Da pluralidade. O Brasil é plural.
né? E quando a gente não olha para isso, a gente está perdendo em vários lugares. Não só da inclusão, da inovação, né? Diferentes pessoas pensando de diferentes maneiras, mas a sua marca e a reputação dela, ela corre risco, né? Como é que eu me comunico? Que imagem é essa que eu estou passando? E quem é esse consumidor que está aí no mercado exigindo isso das empresas, né? Então, assim, você sente essa retração, eu concordo totalmente com a Lê, dessa coisa do que o Brasil copia, né? Então, lá fora está assim. Em primeiro momento que você trouxe, né? Nós estamos falando da humanidade, né? De pessoas, de diversidade. Então, é um risco e a gente tem que olhar para isso. E eu, sinceramente, que nem a Lei, espero que a gente não retroceda, assim, né? Assim, como país, como empresas, que a gente siga nesse caminho. Perfeito. E aí, Sheila, eu vou até puxar um gancho também aqui, porque acho que é isso, né? Vocês falam e fica muito óbvio os riscos desse retrocesso, né? E da gente parar um movimento que se iniciou e que, né, acho que é um caminho sem volta, né? Eu brinco que também, eu vou fazendo os paralelos com o ESG, porque também é onde eu conheço mais, mas eu brinco que o ESG, ele é como aquelas ações da bolsa, né? Então a ação sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas quando você olha a tendência é positiva, né? Normalmente é positiva. Eu espero também que com o DAPE seja isso, né? Por mais que a gente tenha alguns retrocessos, mas quando a gente consegue olhar uma fotografia maior, a gente consiga ver que realmente há um avanço nessas discussões. E nesse sentido do avanço, eu, né, como professor também, eu falo de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento nas aulas, eu sempre gosto de citar um estudo da McKinsey, que a McKinsey já faz alguns anos, ela repete esses estudos, mas basicamente ela sempre encontra resultados muito similares que vão dizer, né, que as empresas então hoje que são mais diversas, mais inclusivas, elas também são empresas mais felizes, mais inovadoras e mais lucrativas, né? E aí eu queria que você contasse, né, se isso também acontece no Grupo Impress, você sente que esse trabalho, ele também traz para vocês mais inovação, traz mais lucratividade por vocês estarem sendo, né, mais diversas e inclusivas? Sim, eu acho que a gente fala pouco sobre por que uma empresa diversa é mais inovadora, né? Nada mais é do que você tem diferentes pontos de vista. A partir do momento que eu incluo, né, assim, todos nós temos uma mochilinha que a gente vem, né, na nossa vida com preconceitos, com discriminação, com coisas que a gente vai aprendendo, com os tais dos viés inconscientes que a gente não vai entrar aqui. Mas eu tenho uma experiência de vida, você tem outra, ele tem outra. A hora que as nossas experiências, a gente senta, se ouve, né, assim, a gente conversa, inclui opiniões diferentes, a inovação vem daí. Né? Não é na mesma cabeça, pensando do mesmo jeito, você vai ter mais o mesmo, né? Então, assim, sim, a gente entende que quando a pessoa, né, quando tem essa multiplicidade de pessoas, saberes, conhecimentos sendo trocado e sendo incluído para as decisões, vem uma inovação. E essa questão de empresa mais feliz é que você vê que a pessoa fala, ai, que bom que eu escuto muito isso, assim, várias vezes que a gente faz rodas de conversa, eu fico feliz de trabalhar aqui, porque são assuntos que estão sendo colocados na pauta. A gente já trabalhou pauta de gordofobia, já trabalhou pautas LGBT, de questões negras, de pessoas com deficiência. Você vai vendo que, assim, as pessoas vão se entendendo, vão se encaixando, vão percebendo o quanto aquilo é importante, né? E tem essa coisa do que a gente falou. Recentemente a gente finalizou, a gente fez o primeiro ano do nosso programa de Jovem Aprendiz exclusivo para pessoas negras, e a gente teve fechamento do primeiro programa agora, em junho. E você vê as pessoas verbalizando. E uma das pessoas falou assim, quando eu cheguei na empresa, era o primeiro dia, eu fiquei esperando, falava, será que vai ter outra pessoa preta? E ela era uma mulher preta na empresa. E quando ela viu o outro jovem aprendiz preto entrando na empresa, ela falou, nossa, que bacana, que maravilhoso, porque você vai tendo essa representatividade, você vai enxergando e vendo, né, essa representatividade, e que você está ali, você pertence naquele lugar, né? Então, eu acredito que seja mais feliz, né? Que você possa, assim, que a gente trabalha no Grupo Impress para ter essa segurança psicológica. Eu poder chegar, a Lê está aqui, né, já viu, em qualquer reunião, eu falo, eu sou uma mulher branca, lésbica,
isso é uma segurança psicológica que, assim, são raros os lugares que você consegue fazer. Você consegue ser quem realmente você é, né? Sem precisar, enfim, esconder ou mentir ou fingir. E isto gera uma felicidade, né? Tira um peso, né? De você trabalhar ali, você é um bom profissional, né? Uma pessoa profissional. Então, eu acho que é isso. Que é o pertencimento, né? Que a leva. E assim, eu vivi 34 anos dentro do armário, no mundo profissional. E para mim, assim, é visível, enquanto vivência, não só quanto profissional, mas quanto vivência, como foi para mim importante e mudou até minha saúde mental, mudou minha forma de ver a vida, sabe? Quando eu pude falar nas reuniões, olá, eu sou uma mulher lésbica, sabe? E é difícil, assim, isso mexe com questões muito profundas de saúde mental, quando você não pode ser quem você é, seja lá o que for, né? Qual for sua característica. Eu vou também trazer uma pergunta aqui que a gente não tinha planejado tanto, mas como acho que você falou isso já 2 vezes, e eu acho importante também a gente fazer esse vínculo, que é o vínculo também do programa de DAPE com a saúde mental, né? A gente vive um momento também que a saúde mental ela se torna muito relevante nas empresas. Você falou do seu burnout pessoal. A gente, hoje o Brasil, se eu não me engano, é o 2º país com mais burnout no mundo. A gente tem uma crise de ansiedade, de depressão, de um monte de coisa acontecendo. E eu queria que vocês falassem também sobre isso, assim, como é que um programa de DAPE, ele também ajuda e contribui, né, na saúde mental das pessoas dentro das organizações. Eu acho que, em primeiro lugar, esse senso de pertencimento, né? E essa sensação de que, tipo, você pode ser quem você é, sem medo de apanhar, de ser expulso, de ser demitido, de morrer, sei lá. Mas isso já ajuda muito. Segundo, porque você no dia a dia está ali ouvindo, mas todo mundo, né? Todo mundo fala, ai, meu marido, meu namorado, né? E você fica lá fingindo, ou que você tem um namorado, ou que você não tem uma vida amorosa, é como se você fosse um anjo, né? Você tá lá e só percebendo a vida dos outros. Você não tá sendo ativo ali. Você não tá sendo alguém que tá sendo considerado naquela conversa, né? Mas eu acho também que começa pelo sentimento de que eu consigo chegar em lugares. Porque se eu vejo pessoas que são iguais a mim na liderança, às vezes eu nunca tinha pensado que eu poderia chegar lá. Eu começo a pensar, nossa, eu consigo. Sabe? Então, isso mexe também com produtividade. Isso mexe com sensação de poder, de chegar, de alcançar pessoas que talvez nem tinham essas questões na cabeça, sabe? Então, acho que só de você poder existir plenamente e ver outras pessoas existindo plenamente, isso muda tudo. Totalmente falei, né? Você poder, né, existir sem a vergonha, né, sem a discriminação, sem o preconceito. E falando em saúde mental, hoje até de manhã eu estava contando que a gente fez aí uma roda de conversa. O grupo Impress, né, é um dos idealizadores do movimento Mente em Foco, junto com o Pacto Global da ONU. Nós somos signatários. A gente, desde 2022, a gente trata do assunto de saúde mental dentro do trabalho, né? E a gente vê o quanto as questões estão interligadas, né? Essa questão de diversidade, porque é isso, você não existe, eu PJ, eu PF, eu sou uma pessoa só, né? Eu sou uma pessoa no trabalho, sou uma pessoa na minha casa, né? Assim, a minha vida não muda. E se você não está ali plena, né? Inteira, integrada dentro de um ambiente onde te recebe, com uma segurança psicológica que você tem ali, é muito pior, né? Assim, tanto para o ser humano, né? Quanto para a empresa. E a partir do momento que você tem isso, porque assim, a gente já tem, né? Eu e a Lê aqui, a gente tem lutas diárias, né? Você sendo da legenda, né? A discriminação, o preconceito é diário. Né? Então, assim, você imagina que você vive isso, e aí você imagina dentro de um ambiente de trabalho também que possa ser hostil em relação a essas questões. E aí eu estou falando de LGBT, porque eu estou aqui, né, nesse lugar, mas você imagina as pessoas negras, as pessoas com deficiência, né? E além de tudo, se você não tem aquele ambiente preparado, né, assim, a sua segurança, a sua saúde mental e o seu bem-estar, eles não existem, né? E saúde mental e bem-estar, eles estão
é uma coisa só, né? Ligado. Né? Então, os programas de diversidade, quando você tem essa segurança psicológica, que você promove esse ambiente, você tira um peso, que a Lê falou, né? Você não tem vergonha, você não tem ali o estresse de ter que fingir ou não fingir, mas também omitir. Então, né, você pode ser quem você é na empresa. E isso eu acho que já tira um peso, já traz um alívio, né? Vamos chamar de alívio, porque é horrível falar isso, mas é um alívio para qualquer pessoa que trabalha numa empresa e que ajuda a questão de saúde mental, né? Dos grupos minorizados, enfim, e de todas as pessoas que trabalham, né? Então, hoje, além disso, a gente tem um programa de saúde mental, que tem aí 2 anos, e a gente, o ano passado, também implementou um canal de ética, com uma política de enfrentamento de assédio e discriminação, uma política de lei. Então, assim, tá tudo interligado, é sistêmico, né, o negócio, então tá tudo interligado. Também, quer dizer, né, não dá para ter um programa de DAPE que esteja desvinculado também dessas outras temáticas, né, as coisas precisam caminhar juntos. Inclusive, quando você fala do Pacto Global, eu fiquei pensando aqui, né, que os próprios ODS, eles não estão do lado, mas eles estão bem pertinho, né? O saúde e bem-estar é o 3 e o 5 é o igualdade de gênero ali, que estão bem próximos. Hoje a gente apoia, né, assim, a gente escolheu 3 deles, é o 3, o 5 e o 10, né? Que é igualdade... Desigualdades. Desigualdades. Né? Redução das desigualdades. Redução das desigualdades, perfeito. Não, muito bom. Aí eu queria trazer uma pergunta para a Alessandra, então também até voltando, né, nesse momento que a gente vive, eventualmente de uma redução de investimentos, mas quando a gente conversava aqui também, preparando o podcast, né, você me falava de uma importância hoje também das empresas incorporarem essa visão para fora da sua cadeia, né? Não para fora da sua cadeia, para fora da empresa, né? Para o restante da cadeia. A gente tem um episódio aqui também dessa nossa série que a gente conversava um pouco sobre mais gestão ambiental e também um processo que lá atrás começou muito assim, né? As empresas olhavam para a gestão ambiental primeiro para dentro de casa, para suas operações e etc. Depois elas perceberam que uma boa parte do impacto ambiental delas estavam na cadeia de valor como um todo, e elas começaram a entender esse papel para além da cadeia. E aí com o DAPE eu gosto de ter um exemplo também da Mondelez Brasil, que é aí dona de marcas como Oreo, Bis, Lacta, e eles estão com um programa ali de investir cerca de 400 milhões voltado justamente ao fomento aí de diversidade na cadeia de valores. O objetivo deles é contratar então empresas que tenham sejam de propriedade ou sejam ativamente administradas por pelo menos 51% de mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+, pretos e pardos e indígenas. E aí eu trago esse exemplo mais para ilustrar que as empresas, quando querem, elas podem, né, e conseguem fazer e mobilizar muito em torno disso, mas eu queria que você falasse um pouco mais disso também, como é que a Integra tem plantado essa sementinha, provocado, né, os parceiros de vocês aí também a olharem para essa questão de uma forma mais ampla e olhar para isso também na sua cadeia de valor de uma forma mais abrangente. Eu acho que as empresas, né, muitas ainda estão num processo de maturidade do tema em processo, né? Não estão ainda num lugar assim muito maduro, né? A gente está ainda... São poucos anos que começou esse círculo de diversidade e tal, então ainda é um assunto que está começando a ser debatido, que ainda se transforma, que a gente ainda não sabe muito bem, né, se tem um caminho pronto. Não que não tem que ter caminho pronto, mas, enfim, tem uma maturidade ainda muito pequena das empresas com relação a isso. Então, acho que muitas empresas ainda estão olhando muito para dentro, né? Eu acho que, é natural, né, começar para dentro. Eu acho que é o jeito de começar, né? Mas, como você bem falou, esse olhar para fora é um olhar estendido, né? Se a gente fala de outras coisas que empresas fazem e olham para fora, por exemplo, se eu contratar uma empresa que tenha, sei lá, pessoas em situação de escravização infantil ou de pessoas de qualquer idade, né? Você não vai contratar. Você tem um mínimo de termos e regras que você tem que olhar para ver com quem você se relaciona.
E por que não estender isso para, tipo, né, para diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, ou para ESG, né? O impacto social, né? A gente tem que olhar para fora, a gente tem que começar a ver com quem a gente se relaciona, para quem está dando chances de trabalhar com a gente e desenvolver. Quem a gente pode estar perdendo de trabalhar com a gente e trazer ideias de fora, trazer ideias diferentes, mentes que partem do princípio de lugares diferentes, né? Então, a gente pensar nisso e escolher ativamente e efetivamente quem a gente trabalha é uma forma de fazer com que negócios pequenos, de grupos subrepresentados, cresçam, né? E floresçam e sobrevivam, muitas vezes. Por outro lado, isso passa por políticas, né? A gente tem que ter políticas internas que muitas vezes são muito difíceis de mudar, né? Que são coisas que parece que, assim, se fala para a empresa tem que mudar alguma coisa na política interna de compras inclusivas, por exemplo, nossa senhora. Eu sei bem como é que é, porque ESG é a mesma coisa, né? Desculpa interromper ela, mas é porque eu sempre me remete a isso, né? Você vai falar com a área de compras é isso, cara. Se você não falar de preço com ele não quer nem conversar com você. Só que ao mesmo tempo é isso, né? Assim, se a gente não tem esse olhar expandido para a cadeia, a gente, né, dificilmente avança nessas agendas, né? Então, enfim. Não, inclusive é uma coisa que a Integra se posiciona muito, né? A gente tem a política de compras inclusivas internas, que para a gente fazer negócio com a gente, mesmo que a gente perca clientes, a gente tem um prazo de pagamento que é 7 dias úteis. Empresas trabalham com 60, 90, né? Enfim, 7 dias úteis, né? A gente reforça, a gente acha importante pautar isso. Porque se a gente pauta e pessoas conseguem fazer essas alterações, conseguem fazer exceções para a gente, por que não para outras pessoas? E aí a gente começa a discutir sobre isso com as empresas, sabe? É um caminho que a gente vai de dentro para fora também. A gente não só fala sobre isso, a gente age sobre isso também. Perfeito. Acho esse exemplo muito interessante, assim, eu mesmo já lidei com esse tipo de situação, né? Às vezes a gente é uma consultoria pequena e etc., e você está atendendo lá uma grande indústria e etc., e os caras falam, vou te pagar em 120 dias, né? Em 90, 120 dias. Quer dizer, você presta um serviço para receber daqui a 4, 5 meses. E às vezes trazer esse tipo de provocação para a mesa, e empresas que por vezes estão dizendo, né, que são sustentáveis, que são ESG, que são diversas e inclusivas, mas, né, que nem sempre essa prática está refletindo também tudo porque isso. Quem é empreendedor hoje e pode esperar 120 dias para receber? Entendeu? É alguém que tem muito caixa. Se a gente demorar, 3 meses para receber, como é que paga o boleto? Então, a gente precisa começar a colocar isso na mesa. Eu acho muito importante. Perfeito. Bom, eu vou começar a caminhar um pouco para o fim aqui, mas eu queria, na verdade, Sheila, te fazer uma última pergunta, né? Acho que a gente falou muito, né, das iniciativas, do que vocês vêm fazendo. Você contou um pouco dessa história que eu acho que, inclusive, né, contou com o respaldo da liderança, que, né, a Alessandra também destacou a importância dessa liderança envolvida para a agenda se desenvolver. Mas eu queria que você contasse um pouco também, assim, de talvez um desafio ou um obstáculo muito grande que vocês tiveram nessa jornada e né, como é que vocês trabalharam para superar esse desafio, esse obstáculo. Não tem um, né? Conta trabalhar com diversidade, né? Você tem que ter resiliência, né? Porque assim, você imagina que na vida de uma empresa, e eu acho que isso acontece no geral, primeiro, né, você tem ali um budget que você precisa cumprir, você tem agendas, e eu estou falando aqui, né, no nosso caso, com clientes, a gente disputa, porque tem a entrega da campanha, tem a reunião com o cliente, porque tem um treinamento, porque tem alguma coisa, e às vezes você quer dar um treinamento interno, só que aquele não é o momento, que momento é esse que a gente consegue fazer? Né, eu acho que das maiores dificuldades, quando eu falo de resiliência, é a gente falar e falar de novo, e falar de novo, e trazer o treinamento de novo. Mas vamos falar sobre esse mesmo assunto, vamos falar sobre o mesmo assunto.
tem gente que tá, né, que já ouviu várias vezes. Água mole em pedra dura. E que acabam aprendendo. E a gente tem que entender que a gente tem ali quase 600 pessoas colaboradoras que trabalham com a gente, com cabeças diferentes, vivências diferentes, aceitações, que eu digo no sentido de isso não é comigo. Não, já tem uma área lá que cuida disso. E é o que eu sempre falo no onboarding de diversidade que a gente faz. O assunto de diversidade tem a ver com todas as pessoas. Que não é só a área de diversidade ou a presidente da empresa que tem que cuidar disso, somos todos nós. Pela nossa vida, 2, pelas pessoas que trabalham com a gente, 3, pelos nossos clientes, pela sociedade. Eu falo, é uma cadeia, né? Então, é uma pedrinha que você joga na água e isso vai amplificando. Então, eu acho que a maior dificuldade, eu acho que de todas as empresas, eu já conversei, né, com vários comitês de diversidade, pessoas que trabalham com isso, é a questão de você engajar mesmo as pessoas que trabalham dentro da empresa, que estejam dispostas a também, né, a intenção de também fazer mudar. Eu acho que isso é uma questão. Agendas, né, muitas vezes verba, que ela é finita e a gente precisa lidar. Eu acho que essas são as maiores dificuldades. No começo, para a gente, quando a gente implementou o programa, a gente ali a nossa briga era com a pandemia, né? Assim, então, todo mundo em casa, o que você vai fazer? E como é que você traz esse assunto no meio do caos, né? Eu acho que a gente foi encontrando o nosso lugar, a gente encontrou também maneiras de fazer a comunicação. O que a gente faz, então, o que está dando certo? E eu acho que é a tentativa de acerto e erro, né? E até quando a gente tem consultoria, como a Integra, traz boas práticas de outras empresas que funcionam, que não funcionam, né? Até a gente fala, putz, isso aqui não funcionou aqui, como é que a gente muda? Mas como uma boa empresa de comunicação, a gente tem ali uma comunicação, uma newsletter quinzenal, a gente tem roda de conversa, a gente faz treinamento, a gente capacita as pessoas e capacita de novo e treina de novo. E a gente vai mantendo. Às vezes tem que desacelerar um pouco, às vezes a gente acelera um pouco, mas a gente tenta seguir no nosso curso. Eu chamo A sempre newsletter é muito boa, viu? Eu recomendo. Quem puder ter acesso. É muito boa. Obrigada, Ale. Ale, para concluir também, uma última para você, acho que, né, a gente até falou também dessa coisa, a gente tem essa tendência a botar as caixinhas, né, e acho que às vezes para as empresas também que começam a falar sobre o tema, por vezes isso facilita, entre aspas, né, um pouco desse avanço. E aí eu falo assim, né, dos trabalhos que eu acompanho como ESG, eu vejo que tem 5 temáticas, né, que são talvez as temáticas mais trabalhadas da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, que é gênero, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, raça e etnia, e a parte de gerações também, que eu até diria essa, eu vejo que está chegando um pouco mais ultimamente, né, assim, pessoas com deficiência, a gente já tem, inclusive, leis, né, no Brasil e etc. E vocês ainda, né, da mesma forma que acrescentam o pertencimento, que acho que o mercado não fala tanto, mas vocês também trazem, por exemplo, outros temas, como o tema de refugiados, que, inclusive, a gente aqui discute muito a agenda climática, né, e a gente sabe que tem projeções, né, de refugiados do clima que vão crescer muito. Também o tema da religião, né, então eu queria só que você também falasse um pouco da importância de também olhar para esses temas dentro de uma agenda de DEIP. Acho que tudo parte do princípio que a gente trabalha tudo com interseccionalidade. E tem gente que não sabe o que é isso, porque eu dou palestras também, faço formações, e eu pergunto, às vezes, muita gente não sabe, nunca ouviu falar o que é essa palavra, né? Interseccionalidade é basicamente quando a gente une todas as características que a gente tem de diversidade, né? E isso forma um DNA nosso, né? Ninguém vai ser igual a Alessandra, ninguém vai ser igual a Sheila, ninguém vai ser igual a Adriano. Então, unir todas essas características que formam a gente é a interseccionalidade. E a gente não trabalha nenhum tema sem interseccionalidade. Se a gente vai falar de raça e etnia numa empresa, a gente fala de interseccionalidade. Se a gente fala de gênero, e por aí vai. Então, começa porque temas que são teoricamente secundários, porque as empresas não tendem a trabalhar isso direito, ou consultorias também não tendem a trabalhar, a gente acha que é muito importante, né? A gente tem que falar de corpos dissidentes como corpos gordos, falar de religiões, falar de migração e refúgio, né? São
coisas muito importantes se a gente está falando de interseccionalidade no Brasil, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um país, um dos maiores países por extensão, né? Então, a gente tem muita gente. Religião, a gente tem muitas opções aqui. E a característica maior da religião no Brasil, por exemplo, era ser uma católica. Ainda é a maioria. Mas tem baixado muito, né, as religiões católicas e aumentado muito outras religiões, né, como evangélicas, como kardecistas, como Umbanda, Candomblé, enfim. Até pessoas que não se identificam com religiões também têm crescido bastante. Então, isso muda tudo, porque assim, se eu tenho uma empresa com um número de pessoas e esse número de pessoas participam de diferentes religiões, eu tenho que respeitar o feriado de uma religião, eu tenho que respeitar, né, costumes da outra religião. Então, a gente tem que pensar nisso também. Por outro lado, a gente está falando de imigração e refúgio, a gente tem uma característica muito forte, porque a gente tem quase metade das nossas consultoras são migrantes, né? Kaylin, que é uma das fundadoras, é imigrante colombiana, né? Tem aí... Então, é um assunto, além de pessoal, né? É um assunto também importante, porque tem crescido muito o número de imigrantes e refugiados no Brasil. Então, a gente tem que começar a olhar para isso, porque as pessoas têm problemas de ingressarem no mercado. Elas têm problemas de conseguirem o diploma dela reconhecido no outro país, né? Então, tem muitos problemas ali que deixam elas à margem e a gente não está olhando para isso. Empresas podem fazer a diferença nisso também, sabe? Perfeito. Alessandra, Sheila, queria agradecê-las muito aí pela conversa, pelas trocas, pelo aprendizado, né? Inclusive, aqui me colocando numa posição humilde, que eu sei que eu preciso aprender muito, mas acho que a troca aqui também me ajuda a saber um pouquinho mais, a poder conseguir também, na minha missão como professor aqui, como podcaster, também levar mais desse assunto. Estou muito feliz da gente ter feito esse episódio aqui com vocês. Obrigado por terem vindo. A gente que agradece. Obrigada pelo convite. E aprendizado é todo dia, Adriana. A gente também aprende todo dia. Todo dia. Assim, mas é muito gostoso e bom poder trocar e falar sobre esse assunto. Né? Vamos manter a chama acesa, gente. É isso aí. Então, para aqueles que nos acompanham, esperamos que essa discussão tenha sido inspiradora e também informativa para vocês. A diversidade, equidade e inclusão e o pertencimento são temas vitais para o nosso presente, para o nosso futuro. É por meio de diálogos como esse que a gente pode aprender e promover mudanças positivas nesse sentido. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse episódio com alguém que você acha que pode se beneficiar de assistir esse conteúdo e seguir o nosso canal aí para continuar recebendo os conteúdos valiosos sobre sustentabilidade e ESG. A gente ainda tem outros diálogos inspiradores por vir e queremos que você também faça parte dessa jornada conosco. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no podcast Conecta SG.